Olá, eu me chamo João, sou acadêmico do curso de Psicologia e bolsista PUIC voluntário. Olá, eu me chamo Gabriela, também sou acadêmica do curso de Psicologia e também bolsista voluntária. E hoje a gente vai apresentar um trabalho que foi desenvolvido junto com os nossos colegas, também bolsistas, e sob coordenação da professora Cristiane Davina Redin Freitas, que se trata de um recorte da pesquisa Representações Sociais do Diagnóstico em Saúde Mental. O nosso foco aqui é compreender a disseminação diagnóstica em saúde mental e todos os seus impactos. Então, para introduzir o nosso projeto de pesquisa, a gente pode estabelecer 3 pontos que regem nosso olhar de estudo. Sendo o primeiro deles, a gente observar, pesquisar e entender melhor a crescente disseminação diagnóstica em saúde mental que vem ocorrendo, para a gente realmente cumprir com o nosso objetivo de compreender os contextos sociais como eles sendo não apenas clínicos, porque isso é de grande relevância a partir do que a gente estabeleceu para a nossa pesquisa e para sistematizar todas as descobertas e todas as aprendizagens desenvolvidas ao longo desse projeto, a gente realizou a produção de um banco de dados com indicadores dos anos de 2019 a 2023. Sendo assim, o objetivo do nosso estudo pode ser descrito da seguinte forma: compreender o fenômeno da disseminação diagnóstica, sistematizar dados nacionais e regionais sobre saúde mental e, assim, analisar impactos também da pandemia e de fatores socioeconômicos nesse cenário. Sobre os nossos principais achados, cabe destacar a respeito da depressão. Observa-se que a depressão ela tinha uma prevalência de 9,6% antes da pandemia. E esse indicador passou para 13,5% em 2022, caindo para 12,7% em 2023. Isso de acordo com o relatório Covitel. Transtornos de ansiedade, eles também tiveram um aumento expressivo, né, consolidando o Brasil como o país mais ansioso das Américas. E o que nos leva a entender que a pandemia ampliou sintomas de estresse, insegurança, algo que estava acontecendo na sociedade, também teve impacto na vida subjetiva de cada pessoa. Aqui tem um gráfico que consta no nosso banco de dados, que fala sobre a prevalência da depressão no Brasil, por região, né, nos contextos pós e pré-pandemia. A respeito do cenário regional, especificamente do Rio Grande do Sul, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, ele constata que no Sul existem as maiores taxas de suicídio do país, sendo esse número de 11,8 suicídios a cada 100 mil habitantes, isso dados de 2021. E dados do Instituto Geral de Perícias, também do Rio Grande do Sul, dados de 2020, apontam que a cidade de Venâncio Aires é a cidade em que ocorre mais suicídios em todo o país, são 99,2 suicídios a cada 100 mil habitantes. Aqui também consta um gráfico com a taxa de mortalidade por suicídio, que apontam, né, o Rio Grande do Sul como o primeiro colocado nesse parâmetro. Esses dados que foram apresentados até então, eles não podem ser vistos isoladamente, somente no contexto clínico. Se a gente for falar especificamente de Venâncio Aires, é importante destacar que a produção tabagista é a base da economia da cidade. E esse é um modelo produtivo que gera renda para os trabalhadores, para a cidade, mas que também adoece. Ele envolve um trabalho intensivo, uso de agrotóxicos, pouco suporte psicossocial, e isso mostra como as condições de vida e trabalho também impactam diretamente na saúde mental das pessoas, especialmente se for traçar um paralelo entre os índices de suicídio, o contexto socioeconômico. Então, agora, partindo para uma discussão de todos os dados apresentados, a gente pode mencionar, primeiramente, destacar, que a gente deve tomar muito cuidado com o diagnóstico, porque ele pode ser uma resposta bastante simplificada e extremamente individual a sofrimentos que são, muitas vezes, parte de uma ordem bem mais complexa e coletiva, visto que nós somos seres sociais que vivemos em comunidade. E esse cuidado é necessário porque ele pode, se esse diagnóstico ele é generalizado, ele pode incorrer numa medicalização excessiva que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, que acaba deslocando o foco social única e exclusivamente para o indivíduo. E, aliado a tudo isso, é central também a gente ter em mente que o sofrimento psíquico ele pode muitas vezes estar ligado ao trabalho, tem também a ver com vínculos comunitários fragilizados, e tudo isso pode ser consequência ou pode ser produzido por conta de uma instabilidade social. Então, a gente entender que todos esses dados não falam só de questões pontuais, mas também de um cenário social que precisa ser analisado como multifacetado, tal qual ele é. Então, a nossa pesquisa ela evidencia que os diagnósticos eles não devem ser pensados e entendidos apenas como um descritor clínico, mas também como indicador de um processo social. É necessário que a gente possa problematizar a medicalização e também abrir espaços para práticas em saúde pública que sejam mais sensíveis às condições de vida da população e especialmente dos trabalhadores. É muito importante que a nossa escuta clínica ela vá para além do sintoma, que ela consiga olhar para o indivíduo na maneira que ele está inserido em seu contexto. Então, a contribuição desse estudo é subsidiar essas práticas que sejam mais contextualizadas e que sejam também propulsoras de uma melhor qualidade de vida. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.